Ela estava perdida na mata, sozinha e grávida de 8 meses, tremendo na chuva, quando um carro de luxo apareceu do nada. O que aconteceu depois mudou 2 vidas para sempre. Laura sentia a chuva gelada atravessar a blusa fina, enquanto caminhava pela estrada de terra empoeirada. 8 meses de gravidez pesavam no corpo cansado. Cada passo era um esforço enorme. A barriga redonda se mexia constantemente, como se a pequena Helena soubesse que algo estava errado. As lágrimas se misturavam com a água que caía do céu escuro, e Laura não conseguia mais distinguir uma coisa da outra. A mata densa dos 2 lados da estrada parecia apertar ao redor dela. Galhos molhados balançavam com o vento forte, criando sombras assustadoras que dançavam na pouca luz que restava do dia. Laura tentou mais uma vez pegar o celular do bolso da calça jeans velha, mas a tela continuava mostrando a mesma mensagem cruel. Sem sinal. Estava completamente perdida, sem ter ideia de onde ficava a cidade mais próxima. 3 dias atrás, a vida dela ainda fazia algum sentido. Morava com os pais numa casa simples na periferia, trabalhava numa loja de roupas do bairro e sonhava em criar a filha com amor e carinho. Até que descobriu a verdade sobre o homem que a engravidou. Rodrigo, que prometeu casar com ela, já era casado há 5 anos e tinha 2 filhos. Quando Laura apareceu na casa dele para contar sobre a gravidez, a esposa legítima atendeu a porta. A humilhação foi total. Ali mesmo, na frente da casa, com vizinhos olhando pelas janelas, Laura entendeu que tinha sido enganada completamente. Voltou para casa destruída, chorando como nunca tinha chorado na vida. Contou tudo para os pais, esperando pelo menos um abraço, uma palavra de conforto. Mas seu Antônio, pai dela, explodiu numa fúria que ela jamais imaginou possível. Gritou que ela tinha desonrado a família, que era uma vergonha para o nome deles. A mãe, Dona Rosa, que sempre foi mais doce, dessa vez ficou do lado do marido. Disseram que Laura tinha que dar um jeito na situação, que não podiam bancar uma filha solteira com criança. Você fez essa sujeira, agora se vira, foram as últimas palavras que o pai disse antes de jogar as roupas dela numa sacola plástica e empurrar Laura para fora de casa. A porta bateu nas costas dela com um som que ecoou no peito como um tiro. A vizinhança inteira assistiu à cena pela janela, alguns balançando a cabeça com desaprovação, outros sussurrando entre si como se Laura fosse um espetáculo triste. Agora, caminhando sozinha naquela estrada perdida no meio do nada, Laura se perguntava como tinha chegado até ali. Passou 2 dias na casa de uma amiga, mas o marido dela não quis saber de confusão. Tentou um abrigo na cidade, mas estava lotado. Sobrou pegar uma carona com um caminhoneiro que disse que ia para o interior, prometendo deixar ela numa cidade onde talvez conseguisse trabalho. Só que o homem tentou se aproveitar da situação dela, e Laura teve que descer do caminhão no meio da estrada. A chuva ficou mais forte, encharcando completamente a roupa já molhada. Laura abraçou a barriga com as 2 mãos, tentando proteger a filha da tempestade. Helena chutou forte, como se estivesse protestando contra toda aquela situação. Laura falou baixinho com a voz embargada. Calma, minha filha. A mamãe vai dar um jeito. Sempre dou um jeito. Foi quando a primeira contração veio. Uma dor diferente, mais intensa que qualquer coisa que tinha sentido antes. Laura parou no meio da estrada, curvando o corpo para frente, respirando fundo como tinha aprendido nas aulas do posto de saúde. A dor passou, mas deixou um medo terrível no lugar. Não podia ser. Ainda faltavam 3 semanas para o parto. Helena não podia nascer ali, no meio da mata, debaixo de chuva, sem ninguém para ajudar. Tentou andar mais rápido, procurando alguma casa, algum sinal de civilização. Mas tudo que via eram árvores, lama e a estrada de terra que parecia não ter fim. O céu estava ficando cada vez mais escuro, e Laura percebeu que logo seria noite. A ideia de passar a madrugada ao relento, grávida, e em trabalho de parto, fez um desespero gelado tomar conta do peito. A segunda contração veio mais forte que a primeira. Laura se segurou numa árvore próxima, sentindo as pernas bambearem. A dor cortava a barriga como uma faca, e ela teve certeza absoluta. Helena estava vindo. Não havia mais tempo. Não havia mais como fugir da realidade. Ia dar à luz sozinha, no meio da mata, sem médico,
sem hospital, sem ninguém para segurar sua mão. As lágrimas vinham livremente agora, misturadas com chuva e desespero. Laura gritou para o céu escuro. Por favor, alguém me ajuda! Minha filha vai nascer! Mas só ouviu o eco da própria voz, voltando das árvores molhadas. Nenhum carro passava por aquela estrada abandonada. Nenhuma luz de casa brilhava ao longe. Estava completamente sozinha no mundo. Foi quando ouviu o ronco distante de um motor. Laura ergueu a cabeça, limpando a chuva dos olhos com as costas da mão. Uma luz amarela cortava a escuridão, vindo na direção dela. Um carro. Alguém estava vindo. Laura começou a acenar desesperadamente, gritando e pulando no meio da estrada, mesmo com a barriga pesada e as contrações que vinham cada vez mais próximas. O veículo se aproximou devagar, e Laura viu que era um Range Rover preto, dos caros, completamente fora de lugar naquela estrada de chão batido. O carro parou a poucos metros dela, e Laura conseguiu ver através do para-brisa que havia um homem sozinho no volante. Por um segundo teve medo. E se fosse alguém com más intenções? E se estivesse trocando um problema por outro pior? Mas quando a porta do motorista se abriu e o homem desceu correndo na chuva, Laura soube que estava salva. Era um homem alto, de uns 40 anos, vestindo terno caro mesmo ali no meio do nada. Tinha o cabelo escuro molhado pela chuva e uma expressão de preocupação genuína no rosto. Correu até Laura sem se importar com a lama que sujava os sapatos de couro. Meu Deus, o que aconteceu? Você está bem? A voz dele era firme, mas gentil, cheia de preocupação real. Laura tentou responder, mas outra contração chegou no mesmo momento, fazendo ela dobrar de dor e se segurar no braço forte do estranho. Estou tendo bebê. Laura conseguiu falar entre respirações ofegantes. Por favor, me ajuda. Não tenho mais ninguém no mundo. O homem olhou para ela com uma expressão que Laura nunca esqueceria. Não havia julgamento ali, nem desprezo, nem pena. Havia uma determinação profunda, como se ele tivesse acabado de decidir que nada de ruim ia acontecer com ela enquanto ele estivesse por perto. Meu nome é Caleb, ele disse, colocando a mão forte nas costas dela para dar apoio. E você não está mais sozinha. Caleb segurou Laura com firmeza quando ela quase desabou durante a contração. O homem tinha uma presença que transmitia segurança, como se estivesse acostumado a resolver crises. Sem hesitar, ele abriu a porta traseira do Range Rover e ajudou Laura a entrar, colocando o casaco dele sobre os ombros dela para protegê-la do frio. Quanto tempo entre as contrações? Caleb perguntou enquanto ligava o aquecimento do carro no máximo. Laura tentou pensar, mas a dor estava confundindo tudo na cabeça dela. Não sei, acho que uns 5 minutos. Ela respondeu, tremendo mais de nervosismo que de frio. Caleb olhou no retrovisor e viu a expressão de pânico no rosto dela. Escuta, vai ficar tudo bem. Conheço essa região como a palma da mão. Tem um hospital excelente a 20 minutos daqui. Vamos conseguir chegar a tempo. A voz de Caleb era calma, decidida. Laura se agarrou àquelas palavras como uma tábua de salvação. O carro arrancou pela estrada de terra, mas Caleb dirigia com cuidado para não balançar muito. Mesmo assim, cada buraco na estrada fazia Laura gemer de desconforto. Helena estava claramente com pressa de conhecer o mundo, e as contrações vinham cada vez mais próximas. Como você se chama? Caleb perguntou, tentando distrair Laura da dor. Laura. E minha filha vai se chamar Helena. Laura falou o nome da bebê com tanto carinho que Caleb sentiu algo se mexer no peito. Fazia muito tempo que não ouvia uma mãe falar do filho com tanto amor. Helena é um nome lindo. Tenho certeza que ela vai ser uma menina especial. Caleb acelerou um pouco mais quando chegaram na estrada de asfalto. Pegou o celular e discou um número, colocando no viva-voz. Dr. Menezes, é o Caleb. Estou levando uma gestante em trabalho de parto para aí. Pode preparar tudo? Sim. Vamos chegar em 15 minutos. Laura ouviu a conversa e percebeu que Caleb conhecia pessoalmente o médico. Aquilo trouxe mais alívio ainda. Durante o caminho, Caleb contou que era dono de várias fazendas na região, que conhecia todo mundo por ali. Falava de um jeito que fazia Laura se sentir segura, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Não fazia perguntas íntimas, não julgava, apenas oferecia presença e cuidado.
Por que você estava sozinha naquela estrada? Caleb perguntou com delicadeza quando Laura parecia mais calma entre uma contração e outra. Laura hesitou. Será que devia contar a verdade para um estranho? Mas olhou para o rosto preocupado dele no retrovisor e decidiu que merecia honestidade. Contou sobre os pais que a expulsaram de casa, sobre o pai da criança que era casado, sobre como estava perdida e sem dinheiro. Caleb ouviu tudo em silêncio, e Laura viu a expressão dele ficar cada vez mais séria. Quando ela terminou de contar, ele balançou a cabeça devagar. Laura, quero que saiba de uma coisa. O que aconteceu com você não foi culpa sua. Ninguém merece passar por isso, principalmente estando grávida. As palavras saíram com uma convicção que fez Laura se emocionar. Fazia tanto tempo que alguém não a defendia, que não a culpava. Chegaram no hospital particular, no momento exato em que Laura sentia que não aguentava mais. Caleb desceu correndo e abriu a porta dela, ajudando-a a sair. Uma equipe médica já estava esperando com uma maca, claramente avisada por Caleb. Dr. Menezes, esta é a Laura. Caleb apresentou enquanto ajudava a transferir Laura para a maca. O médico, um homem de cabelos grisalhos e cara bondosa, examinou Laura rapidamente. Vamos para a sala de parto imediatamente. A bebê está com pressa. Doutor. Menezes anunciou enquanto empurrava a maca pelos corredores brancos do hospital. Laura segurou a mão de Caleb com força. Você vai ficar? Por favor, não me deixa sozinha. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, uma mistura de dor física e emocional. Caleb apertou a mão dela com carinho. Vou ficar aqui fora. Não vou a lugar nenhum, prometo. Laura sentiu uma paz que não sentia há meses. Pela primeira vez, alguém estava cuidando dela. O parto foi rápido e intenso. Laura empurrou com todas as forças que tinha, pensando em Helena, em dar a ela um mundo melhor que o seu. Quando ouviu o primeiro choro da filha, desabou em lágrimas de alívio e felicidade. Helena nasceu perfeita, saudável, com um choro forte que encheu a sala de vida. Ela é linda, Laura, uma bebezinha perfeita, doutor. Menezes disse enquanto colocava Helena nos braços da mãe. Laura olhou para a filhinha e sentiu o coração explodir de amor. Todos os sofrimentos dos últimos meses valeram a pena por aquele momento. Depois de algumas horas, quando Laura já estava no quarto com Helena dormindo no berço ao lado, Caleb apareceu na porta. Trazia um buquê de flores amarelas e um sorriso genuíno no rosto. Posso entrar? Ele perguntou timidamente. Laura acenou que sim, feliz de vê-lo. Caleb, como posso te agradecer? Você salvou nossa vida. Laura tentou se sentar melhor na cama, ainda sentindo as dores do parto. Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Caleb se aproximou do berço e olhou para Helena com ternura. Ela é realmente linda. Parece com você. Nesse momento, uma enfermeira entrou com papéis na mão. Desculpem interromper. Preciso dos dados para o pagamento das despesas do parto e internação. Laura sentiu o estômago gelar. Não tinha dinheiro. Não tinha plano de saúde. Não tinha nada. Como ia pagar aquele hospital particular? Começou a gaguejar, tentando explicar sua situação. Pode colocar na minha conta. Caleb interrompeu calmamente. Toda a despesa vai por minha conta. A enfermeira anotou os dados dele e saiu. Laura ficou olhando para Caleb sem conseguir falar. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Caleb, eu não posso aceitar isso. Deve ser muito dinheiro. Laura estava entre a gratidão e a vergonha. Laura, olha para mim. Caleb puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Você acabou de dar à luz sozinha, longe da família, sem ter para onde ir. Deixa eu cuidar disso. Considera um presente de boas-vindas para Helena. Laura começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Por que está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Caleb ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Já perdi pessoas importantes na minha vida. Sei como é estar sozinho quando mais precisa de alguém. Talvez seja o destino que me colocou naquela estrada hoje. Havia algo na voz dele, uma tristeza profunda que Laura reconheceu. Era a tristeza de quem já sofreu muito. Tenho uma proposta para você. Caleb continuou. Minha fazenda principal fica a 1 hora daqui. É grande, tem vários quartos vazios. Que tal você e Helena ficarem lá por um tempo? Até você se recuperar, decidir o que quer fazer da vida. Laura o encarou, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo.
Caleb, isso é generosidade demais. Eu sou uma estranha. Não somos mais estranhos, Laura. A partir de hoje somos família. Eu, você e a pequena Helena. Caleb sorriu de um jeito que iluminou o rosto inteiro. Que tal? Aceita vir conhecer sua nova casa? Laura olhou para Helena dormindo no berço, depois para Caleb, e soube que sua vida estava prestes a mudar completamente. 3 dias depois do parto, Laura segurava Helena no colo enquanto o Range Rover de Caleb percorria uma estrada ladeada por campos verdes que pareciam não ter fim. O sol da tarde dourava a paisagem rural, e Laura nunca tinha visto tanta beleza junta. Cresceu na periferia da cidade, onde o máximo de natureza que conhecia eram as plantas dos quintais pequenos. Aquilo ali parecia outro mundo. Estamos chegando, Caleb anunciou com orgulho na voz, apontando para uma entrada imponente com portões de ferro trabalhado. Laura leu a placa dourada, Fazenda Santa Helena. Sentiu um arrepio de emoção ao perceber que o nome combinava com o da filha. Quando os portões se abriram automaticamente e eles entraram na propriedade, Laura precisou piscar várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. A casa principal era enorme, estilo colonial moderno, com varandas amplas e jardins que pareciam saídos de revista. Tinha piscina, quadra de tênis, estábulos ao longe e funcionários trabalhando nos jardins que acenaram amigavelmente quando o carro passou. Meu Deus, Caleb, isso aqui é um palácio, Laura sussurrou, ajeitando Helena no colo. A bebê dormia tranquila, alheia ao luxo ao redor. Caleb riu, um som gostoso que fez Laura sorrir também. É grande mesmo, mas sempre foi muito vazia. Vai ser bom ter vida aqui dentro novamente. Assim que o carro parou na frente da casa, uma senhora de uns 60 anos saiu correndo da varanda principal. Tinha cabelos grisalhos presos em coque e um avental florido, com um sorriso radiante no rosto. Dona Teresa, esta é a Laura e a pequena Helena. Caleb apresentou enquanto ajudava a Laura a descer do carro. A governanta se aproximou com os olhos brilhando de emoção. Ai, que bebezinha mais linda! Há anos não vejo criança pequena nesta casa. Dona Teresa falou com carinho genuíno, estendendo os braços. Posso pegar ela um pouquinho? Laura hesitou por um segundo, mas algo na expressão maternal da senhora a tranquilizou. Entregou Helena, que continuou dormindo nos braços experientes de Dona Teresa. Dona Teresa cuidou de mim quando era criança, Caleb explicou. É como uma segunda mãe. Ela e João, o caseiro, moram aqui na fazenda há mais de 20 anos. João apareceu nesse momento. Um homem forte de meia idade, com mãos calejadas e sorriso caloroso. Seja bem-vinda, Dona Laura. O patrão já contou tudo. A senhora e a menina vão ser muito felizes aqui. Laura sentia uma emoção estranha crescendo no peito. Aquelas pessoas nem a conheciam, mas a tratavam como família. Era uma sensação completamente nova, depois de meses sendo rejeitada por todos. Caleb mostrou a casa para Laura, e ela ficou impressionada com cada cômodo. A sala de estar era do tamanho da casa inteira dos pais dela. A cozinha tinha todos os eletrodomésticos modernos que Laura só via em novela. Os quartos eram enormes, com banheiros privados e vista para os campos. Este vai ser seu quarto, Caleb disse, abrindo a porta de uma suíte linda, decorada em tons claros e suaves. Tinha uma cama king size, poltrona de amamentação e uma janela gigante com vista para o lago da propriedade. E o quartinho da Helena fica aqui do lado, conectado com o seu. Caleb abriu outra porta, revelando um quarto de bebê decorado com perfeição. Berço de madeira nobre, cômoda, cadeira de balanço, até mesmo um mobile com bichinhos coloridos. Laura ficou parada na porta, olhando tudo aquilo sem conseguir falar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, e ela tentou limpá-las rapidamente. Desculpa, não queria chorar. É que nunca ninguém fez algo assim por mim. A voz de Laura saía embargada. Nem meus próprios pais se importaram quando eu precisei. Caleb se aproximou e colocou a mão no ombro dela, um gesto paternal e reconfortante. Laura, quero que entenda uma coisa. Você não está aqui por caridade. Está aqui porque merece ser cuidada, porque Helena merece crescer num lugar seguro e cheio de amor. Naquele momento, Dona Teresa apareceu com Helena nos braços,
balançando a bebê com experiência. Acho que a princesinha está com fome, ela disse com um sorriso maternal. Laura pegou a filha e se sentou na cadeira de amamentação. Helena mamou com vontade, e Laura observou pela janela os cavalos pastando no campo ao longe. Parecia um sonho bom demais para ser real. Durante o jantar, Laura conheceu melhor a rotina da fazenda. Caleb contou que criava gado de elite, plantava soja e milho, e tinha uma empresa que exportava produtos agrícolas para vários países. Era um império que ele construiu do zero, depois de herdar só uma pequena propriedade do avô. E sua família? Você tem esposa, filhos? Laura perguntou com curiosidade, mas percebeu imediatamente que tinha tocado num assunto delicado. O sorriso de Caleb desapareceu, e ele ficou olhando para o prato. Tive, ele respondeu baixinho. Perdi minha esposa Ana e meu filho Gabriel num acidente há 5 anos. Desde então, vivo só aqui com Dona Teresa e João. O silêncio que se fez foi pesado, carregado de dor. Laura entendeu imediatamente a tristeza que tinha visto nos olhos de Caleb desde o primeiro encontro. Ele também tinha sido abandonado pela vida, só que de uma forma muito mais cruel. Desculpa, não devia ter perguntado, Laura sussurrou, se sentindo idiota por ter tocado numa ferida tão profunda. Não, está tudo bem. Faz bem falar sobre eles às vezes. Caleb olhou pela janela da sala de jantar, para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Gabriel ia fazer 2 anos quando eles partiram. Tinha os cabelos cacheados da mãe e meu jeito teimoso. Laura viu os olhos de Caleb se encherem de lágrimas e seu coração se apertou. Sem pensar muito, estendeu a mão por cima da mesa e tocou a mão dele. Foi um gesto simples, mas cheio de compreensão. Eles devem estar orgulhosos do homem que você se tornou, Laura disse com sinceridade. E tenho certeza de que ficaram felizes em saber que você salvou uma mãe e uma bebê hoje. Caleb apertou a mão de Laura e pela primeira vez em anos sorriu falando dos filhos perdidos. Ana sempre dizia que eu tinha que ajudar as pessoas. Que Deus me deu recursos para fazer diferença na vida dos outros. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir no berço novo, Laura ficou na varanda do quarto olhando as estrelas. Caleb apareceu com 2 xícaras de chá na mão. Não consegue dormir? Ele perguntou, oferecendo uma xícara para ela. Ainda estou assimilando tudo isso. Ontem eu estava perdida na mata, sem esperança. Hoje estou numa fazenda linda, com minha filha segura, sendo cuidada por pessoas maravilhosas. Laura tomou um gole do chá morno. Parece coisa de filme. Às vezes, a vida nos surpreende, Caleb disse, se apoiando na grade da varanda. Quando menos esperamos, as coisas mudam completamente. Eles ficaram conversando até tarde, compartilhando histórias da infância, sonhos, medos. Laura descobriu que Caleb era formado em administração, que adorava ler, que tocava violão nas horas vagas. Caleb soube que Laura sempre quis ser professora, que adorava crianças, que sonhava em dar uma vida melhor para Helena. Quando finalmente se despediram para dormir, Laura se sentiu completa pela primeira vez em meses. Tinha encontrado não apenas um teto e segurança, mas algo que nem sabia que estava procurando. Uma família escolhida, baseada no cuidado mútuo e no carinho verdadeiro. Deitada na cama macia, ouvindo Helena respirar tranquila no quarto ao lado, Laura sorriu para a escuridão. Talvez os piores momentos da vida realmente preparassem a gente para os melhores. 2 meses se passaram na fazenda, e Laura mal conseguia lembrar como era a vida antes. Helena crescia saudável e risonha, encantando todos com seus sorrisos e gorgolejos. A bebê tinha se tornado a alegria da casa, especialmente para Caleb, que chegava do trabalho todos os dias ansioso para vê-la. Bom dia, princesa, Caleb dizia todas as manhãs, pegando Helena no colo enquanto Laura tomava café. A menininha havia aprendido a reconhecer a voz dele e sempre abria um sorriso banguela quando o via. Naquela manhã de sábado, Caleb apareceu na cozinha com um brilho diferente nos olhos. Laura estava dando mamadeira para Helena quando ele se aproximou com um sorriso misterioso. Tenho uma surpresa para você hoje, ele anunciou, sentando na cadeira ao lado dela. Que tal aprender a cavalgar? Laura quase derrubou a mamadeira. Cavalgar?
Caleb, eu nunca cheguei perto de um cavalo na vida. E se eu cair? E se o bicho me jogar longe? Caleb riu daquela risada gostosa que sempre fazia o coração de Laura acelerar um pouquinho. Vou ensinar você. Tenho uma égua mansa chamada Estrela, perfeita para iniciantes. Vai ser seguro, prometo. Depois do almoço, Laura deixou Helena com Dona Teresa e seguiu Caleb até os estábulos. O cheiro de feno e couro era forte, mas não desagradável. Vários cavalos lindos colocaram a cabeça para fora das baias, curiosos com a visita. Esta é a Estrela, Caleb disse, acariciando o pescoço de uma égua marrom clara com crina dourada. O animal era realmente tranquilo, deixando Laura tocá-la sem demonstrar qualquer agressividade. Ela é linda, Laura sussurrou, sentindo a pele macia do cavalo. Mas e se ela resolver correr do nada? Não vai acontecer. Estrela é mais mansa que um cachorro. Caleb selou o animal com movimentos precisos, explicando cada passo para Laura. A primeira regra é sempre se aproximar pela lateral, nunca por trás. Cavalos se assustam fácil com movimentos bruscos. Caleb montou primeiro, demonstrando a postura correta. Depois desceu e ajudou Laura a subir. As pernas dela tremeram quando se viu tão alto do chão, mas a sensação de estar sobre aquele animal poderoso era incrível. Relaxa os ombros, segura as rédeas assim e deixa o corpo acompanhar o movimento dela. Caleb instruía, caminhando ao lado da égua enquanto Laura se acostumava. Aos poucos, Laura foi ganhando confiança. Estrela realmente era um doce de cavalo, obedecendo aos comandos mais sutis. Quando finalmente conseguiu fazer a égua trotar sem medo, Laura gritou de alegria. Consegui! Caleb, estou cavalgando! A felicidade na voz dela era contagiante. Caleb parou de correr ao lado e ficou observando Laura dar voltas no picadeiro, o rosto iluminado pela conquista. Você aprende rápido, ele disse quando Laura finalmente parou ao lado dele. Que tal cavalgarmos juntos pelos campos amanhã? No dia seguinte, saíram em uma cavalgada matinal pelos limites da propriedade. Laura montava Estrela, e Caleb cavalgava um garanhão preto chamado Trovão. Helena ia no carrinho de bebê que João empurrava enquanto caminhava ao lado deles. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão livre, Laura comentou, observando os campos verdes que se estendiam até o horizonte. É como se eu tivesse nascido para isso. Caleb olhou para ela montada na égua, os cabelos soltos balançando no vento, o sorriso mais bonito que já tinha visto. Naquele momento, percebeu que seus sentimentos por Laura tinham se transformado em algo muito mais profundo que amizade. Pararam próximo ao lago da propriedade para descansar. João montou uma sombrinha e estendeu uma manta na grama. Helena brincava com os dedinhos, fascinada pelas borboletas que voavam ao redor. Olha só, Laura disse emocionada, apontando para a filha. Ela está tentando engatinhar. Helena se apoiava nas mãozinhas e tentava arrastar o corpinho para a frente. Conseguiu se mover alguns centímetros antes de desabar na manta, mas bateu palminhas orgulhosa da conquista. Primeira vez que ela faz isso, Laura comemorou, pegando a filha no colo e cobrindo o rostinho de beijos. Minha menina esperta. Caleb observava a cena com ternura. Ver Laura como mãe, tão dedicada e carinhosa, despertava nele uma vontade imensa de proteger aquela família. Em Helena, via a chance de ser pai novamente, de dar todo o amor que ficou guardado depois que perdeu Gabriel. Laura, Caleb disse suavemente, sentando mais perto dela na manta. Posso te fazer uma pergunta? Claro, ela respondeu, ajeitando Helena no colo. Você pretende ficar aqui na fazenda? Ou isso é só temporário até decidir o que fazer da vida? A pergunta pegou Laura desprevenida. Nas últimas semanas, tinha tentado não pensar no futuro, apenas aproveitar a paz e segurança que encontrou ali. Mas sabia que uma hora teria que tomar uma decisão. Não sei, Caleb. Às vezes sinto que estou abusando da sua bondade. Você já fez tanto por nós. Laura desviou o olhar, insegura. E se eu te falasse que quero que vocês fiquem para sempre? As palavras de Caleb saíram carregadas de emoção. Que esta fazenda se tornou um lar de verdade desde que chegaram? Laura levantou os olhos e encontrou o olhar intenso de Caleb. Havia algo ali que fez o coração dela disparar. Caleb. Ela sussurrou, sem saber o que dizer. Laura.
Preciso ser honesto com você. Caleb pegou a mão livre dela, a que não segurava a Helena. Não foi só compaixão que me fez parar naquela estrada. Foi o destino me dando uma segunda chance de ser feliz. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de dourado e rosa. Helena adormeceu no colo de Laura, embalada pelo vento suave que balançava as árvores ao redor do lago. Desde que Ana e Gabriel partiram, vivo como um fantasma nesta fazenda. Trabalho, como, durmo, mas não vivo de verdade. Caleb acariciou a mão de Laura devagar. Vocês duas trouxeram vida de volta para mim. Laura sentia borboletas no estômago, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Caleb era tudo que sempre sonhou em um homem. Gentil, trabalhador, carinhoso com Helena, respeitoso com ela. Eu também me apaixonei por este lugar, Laura admitiu, a voz baixa para não acordar a bebê. Por você, Caleb, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente. De você se cansar de nós. De Helena não ser realmente sua filha. As inseguranças de Laura vieram à tona. Todas as feridas deixadas pela rejeição dos pais. Caleb se aproximou mais, olhando diretamente nos olhos dela. Laura, Helena é minha filha desde o momento que a vi nascer. E você é a mulher que eu estava esperando sem saber. Naquele momento, com Helena dormindo entre eles e as estrelas começando a aparecer no céu, Caleb se inclinou devagar e beijou Laura. Foi um beijo suave, cheio de promessas e ternura, que selou algo que ambos já sabiam no coração. Quando se separaram, Laura estava com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de felicidade, de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Quer casar comigo, Laura? Caleb perguntou, segurando o rosto dela entre as mãos. Quer formar uma família de verdade comigo? Laura olhou para Helena dormindo tranquila, depois para Caleb, e soube que aquela era a decisão mais fácil da vida dela. Sim, ela sussurrou. Sim, quero. O eco da resposta se espalhou pelos campos da fazenda, carregado pelo vento como uma bênção. João, que observava a cena de longe, sorriu satisfeito. Dona Teresa, na varanda da casa, limpou uma lágrima de emoção. A fazenda Santa Helena finalmente tinha uma família completa novamente. 3 meses após o noivado, Laura estava na varanda brincando com Helena quando viu um carro desconhecido subindo a estrada da fazenda. A menina, agora com 5 meses, já conseguia se sentar sozinha e adorava brincar com os brinquedos coloridos que Caleb comprava toda semana. O carro parou em frente à casa, e Laura sentiu o estômago se apertar quando reconheceu quem descia do veículo. Eram seus pais, seu Antônio e Dona Rosa, vestidos com roupas que claramente não usavam no dia a dia. Estavam arrumados demais, como se tivessem se preparado para uma ocasião especial. Laura! Dona Rosa gritou, caminhando rapidamente em direção à varanda. Minha filha querida! Laura se levantou devagar, segurando Helena no colo, o coração batendo acelerado. Não falava com os pais desde o dia em que foi expulsa de casa. Ver os dois ali, na fazenda que se tornou seu refúgio, trouxe de volta todas as memórias dolorosas. O que vocês estão fazendo aqui? Laura perguntou, tentando manter a voz firme. Helena percebeu a tensão e começou a chorar baixinho. Viemos buscar você e nossa netinha, seu Antônio disse. O tom de voz bem diferente da última vez que se falaram. Agora havia uma falsidade doce que deixou Laura ainda mais desconfortável. Dona Rosa subiu os degraus da varanda com os braços estendidos. Deixa eu ver minha netinha linda. Como ela cresceu. Laura deu um passo para trás, protegendo Helena instintivamente. Vocês perderam o direito de chamá-la de neta quando me jogaram na rua grávida. Filha, foi tudo um mal-entendido. Seu Antônio tentou explicar, mas o sorriso forçado não escondia o interesse que brilhava nos olhos dele. Estávamos nervosos, preocupados com sua situação, mas agora vemos que tudo deu certo. Nesse momento, Caleb chegou dos campos, ainda com as roupas de trabalho. Viu a cena na varanda e imediatamente percebeu que algo estava errado. Laura estava pálida, segurando Helena com força, enquanto um casal de meia-idade tentava se aproximar. Aconteceu alguma coisa? Caleb perguntou, subindo na varanda e ficando ao lado de Laura, numa postura protetora. Você deve ser o patrão dela, seu Antônio disse, estendendo a mão para Caleb.
Sou Antônio Silva, pai da Laura. Viemos agradecer por ter cuidado da nossa filha. Caleb apertou a mão do homem sem entusiasmo, estudando a expressão dele. Anos de experiência nos negócios tinham ensinado Caleb a identificar pessoas com segundas intenções. Laura não é minha empregada, Caleb esclareceu secamente. É minha noiva. O rosto de Dona Rosa se iluminou de uma forma que fez Laura sentir náusea. Noiva? Que maravilha! Sempre soubemos que nossa Laura era especial, que ia conseguir uma vida boa. Vocês sabiam? Laura explodiu, a raiva finalmente vencendo o choque. Quando me expulsaram de casa chamando de vergonha da família? Quando me deixaram sozinha e grávida na rua? Laura, não fala assim com sua mãe. Seu Antônio repreendeu, mas sem a agressividade de antes. Erros foram cometidos dos dois lados. O importante é que agora somos uma família unida. Caleb observava tudo em silêncio, vendo o desconforto de Laura aumentar a cada palavra dos pais. Helena continuava inquieta, como se sentisse a tensão no ar. Que bom que vocês estão aqui. Dona Rosa continuou, ignorando o constrangimento da filha. Porque temos uma novidade importante para contar. Laura e Caleb trocaram olhares. Seja qual fosse a novidade, não seria nada bom. Sua avó Benedita faleceu no mês passado. Seu Antônio anunciou, tentando parecer triste. Deixou uma herança considerável. E você, como única neta, é a herdeira de tudo. Laura sentiu as pernas bambear. A avó Benedita sempre foi a pessoa mais querida da família, a única que realmente a amava sem julgamentos. Saber que ela tinha partido e que nem soube foi como levar um soco no peito. A vovó morreu? Laura sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Por que ninguém me avisou? Por que não pude me despedir? Tentamos te encontrar, filha, mas você tinha sumido. Dona Rosa mentiu descaradamente. A vovó deixou o testamento. São 2 casas, uma poupança com 100 mil reais e uns terrenos no interior. Caleb percebeu imediatamente onde a conversa estava indo. Os pais de Laura não tinham aparecido por saudade ou arrependimento. Estavam ali pelo dinheiro. E como vocês souberam que Laura estava aqui? Caleb perguntou diretamente. Seu Antônio hesitou por um segundo. Um conhecido nosso viu vocês na cidade. Disse que Laura estava morando numa fazenda rica, bem casada. E vocês vieram buscar a filha ou vieram atrás da herança? A pergunta de Caleb foi direta, sem rodeios. Que pergunta é essa? Dona Rosa fingiu indignação. Viemos buscar nossa família. Laura é nossa filha, Helena é nossa neta. Queremos elas de volta em casa. Laura olhou para os pais com uma clareza que nunca teve antes. Via agora a ganância mal disfarçada, o interesse financeiro por trás das palavras doces. Não havia amor ali, apenas oportunismo. Vocês não me quiseram quando eu precisei, Laura disse, a voz firme pela primeira vez. Não vão me ter agora que descobriram que posso ser útil financeiramente. Laura, não seja ingrata. Seu Antônio mudou o tom, mostrando um pouco da agressividade de sempre. Somos sua família de sangue. Essa gente rica pode te dar luxo, mas não vai te amar como nós amamos. Caleb deu um passo à frente, o rosto sério. Acho melhor vocês irem embora. Laura já deixou claro que não quer vocês aqui. E quem é você para decidir? Seu Antônio se exaltou. Ela é nossa filha, temos direitos. Direitos? Laura riu, mas foi uma risada amarga. Que direitos? De me humilhar? De me abandonar quando mais precisei? Vocês perderam qualquer direito sobre mim quando me jogaram fora como lixo. Dona Rosa tentou uma última cartada emocional. Laura, sua avó sempre quis que a família ficasse unida. Não podemos brigar por dinheiro. Vamos dividir tudo igualmente como uma família de verdade. A vovó me amava de verdade, Laura respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela jamais aprovaria vocês, usando o nome dela para tentar me comprar. Nesse momento, Dona Teresa apareceu na varanda, trazendo uma bandeja com café. Tinha ouvido a discussão da cozinha e decidiu intervir. Desculpem interromper. Ela disse educadamente, mas com firmeza. Dona Laura, o advogado ligou. Quer que retorne a ligação sobre os documentos da herança. Era mentira, mas Dona Teresa conhecia gente interesseira quando via. Laura entendeu o recado e agradeceu com o olhar. Podem ir embora, Laura disse aos pais, a voz mais firme que nunca.
Não vou dividir a herança da vovó com quem me abandonou. E não vou deixar vocês se aproximarem da minha filha. Seu Antônio ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender, Laura. Família é família. Um dia vai precisar de nós. Já precisei, Laura respondeu calmamente. E vocês me viraram as costas. Agora é a vez de vocês se virarem sozinhos. Os pais de Laura desceram da varanda pisando duro, claramente furiosos por não conseguirem o que queriam. Antes de entrar no carro, Dona Rosa gritou: Isso não vai ficar assim. Você é nossa filha e vamos lutar pelos nossos direitos. Quando o carro sumiu na estrada, Laura desabou na cadeira da varanda, ainda segurando Helena. As emoções dos últimos minutos a deixaram exausta. Caleb se ajoelhou ao lado dela, acariciando o cabelo. Você foi muito corajosa. Sei que não foi fácil. Eles só vieram pelo dinheiro. Laura sussurrou, olhando para Helena, que finalmente tinha se acalmado. Nem perguntaram sobre a saúde da neta, nem quiseram saber como passamos todos esses meses. E agora? O que você quer fazer com a herança? Caleb perguntou delicadamente. Laura pensou na avó Benedita, na mulher que sempre a defendeu, que sempre acreditou nela. Vou aceitar o que a vovó deixou, mas eles não vão ver um centavo. Essa herança é para a Helena, para o futuro dela. Caleb beijou a testa de Laura com ternura. Seja qual for sua decisão, vou apoiar. Nós somos uma família agora, e família verdadeira se protege. Laura sorriu pela primeira vez desde que viu os pais chegarem. Tinha uma certeza absoluta: encontrar a sua família de verdade, e não ia deixar o passado destruir o futuro que estava construindo. Uma semana depois da visita dos pais, Laura estava no escritório de Caleb, cuidando da papelada da herança, quando Dona Teresa apareceu com um envelope amarelado nas mãos. A expressão da governanta era séria, mas havia algo de esperançoso em seus olhos. Dona Laura, encontrei isso entre as coisas que seus pais deixaram cair quando saíram correndo, Dona Teresa disse, entregando o envelope. Parece importante. Laura reconheceu imediatamente a letra caprichada da avó Benedita. Seu nome estava escrito na frente com carinho, e o papel tinha aquele cheiro de lavanda que sempre perfumava a casa da vovó. Com mãos trêmulas, Laura abriu o envelope e começou a ler a carta. Minha querida netinha Laura, se você está lendo isso, é porque parti para junto do vovô. Não fique triste, porque vivi uma vida cheia de amor, especialmente por você. Sei que seus pais não aprovam suas escolhas, mas quero que saiba que sempre acreditei em você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura, enquanto continuava lendo. Caleb se aproximou e colocou a mão no ombro dela, oferecendo apoio silencioso. Deixei tudo para você porque sei que fará bom uso, mas principalmente porque descobri algo terrível sobre seus pais que precisa saber. Eles sabiam que você estava grávida e precisando de ajuda, mas não te procuraram porque tinham vergonha dos vizinhos. Preferiram fingir que você não existia. Laura parou de ler, o choque tomando conta dela. Caleb pegou a carta e continuou lendo em voz alta, sua voz carregada de indignação. Mais que isso, minha netinha. Eles vieram me pedir dinheiro emprestado várias vezes durante sua gravidez, sempre inventando desculpas. Seu pai está endividado com jogos, e sua mãe gasta tudo em roupas para impressionar as amigas. Quando souberam que você estava bem casada, imediatamente pensaram na herança. Laura se levantou bruscamente, caminhando até a janela. A raiva e a tristeza brigavam dentro do peito dela. Saber que os pais tinham conhecimento do sofrimento dela e escolheram ignorar era devastador. A mais. Caleb continuou lendo. Laura, você sempre foi a luz da minha vida. Quando seus pais te mandaram embora, meu coração se partiu. Tentei te encontrar, mas eles mentiram sobre seu paradeiro. Disse que você tinha ido para longe e não queria mais contato com a família. Eles mentiram para a vovó também, Laura sussurrou, a voz quebrada. Ela me procurou e eles esconderam. Caleb terminou de ler. Use a herança para ser feliz, minha querida. Construa a família que sempre sonhou, longe de pessoas que não reconhecem seu valor. E se um dia seus pais aparecerem atrás do dinheiro, lembre-se, família verdadeira não abandona nos momentos difíceis. Todo o meu amor, vovó Benedita. Laura desabou no sofá, chorando como não chorava há meses. Toda a dor do abandono, da rejeição, da solidão que tinha enfrentado veio à tona. Caleb a abraçou forte,
deixando ela chorar tudo o que precisava. Agora entendo por que eles apareceram aqui, Laura disse entre soluços. Não foi saudade nem arrependimento. Foi ganância pura. E você sabe o que isso significa? Caleb perguntou, segurando o rosto dela entre as mãos. Significa que não deve nada para eles, que tem todo o direito de construir sua vida sem culpa. Naquele momento, Helena começou a chorar no quarto ao lado. Laura foi buscá-la, e quando voltou com a bebê no colo, encontrou Caleb falando ao telefone com uma expressão preocupada. Entendi. Quanto tempo temos? Caleb perguntou para quem estava do outro lado da linha. Certo. Obrigado por me avisar. O que foi? Laura perguntou, pressentindo problemas. Era meu advogado. Seus pais entraram com uma ação judicial alegando que você os está impedindo de ver a neta. Querem visitas regulares e dizem que vão contestar o testamento da sua avó. Laura sentiu o mundo desabar novamente. Eles podem fazer isso? Podem tirar Helena de mim? Não enquanto eu estiver vivo. Caleb respondeu com determinação. Vamos contratar os melhores advogados do país se for preciso. Eles não vão conseguir nada. Os próximos dias foram um turbilhão de reuniões com advogados, papelada e estresse. Laura mal conseguia dormir, preocupada com a possibilidade de perder Helena. A bebê sentia a atenção da mãe e ficava mais chorona, como se entendesse que algo estava errado. Foi numa dessas noites insones que Laura estava na varanda com Helena no colo, quando Caleb se aproximou com uma expressão grave. Laura, preciso te contar uma coisa, ele disse sentando ao lado dela. Contratei um investigador particular para descobrir mais sobre a vida dos seus pais. O que ele encontrou vai te chocar. Laura se preparou para mais uma revelação dolorosa. O que descobriu? Seu pai deve muito dinheiro para pessoas perigosas. Está sendo ameaçado há meses. E sua mãe tem um problema sério com compras. Eles estão desesperados financeiramente. Caleb pausou antes de continuar. O investigador descobriu que eles nem sempre souberam onde você estava. Mas quando finalmente descobriram, já tinham ouvido falar da herança da sua avó. Ou seja, só vieram atrás de mim por causa do dinheiro mesmo, Laura concluiu, uma tristeza profunda tomando conta dela. Há mais. O advogado deles é conhecido por aceitar casos sem chance de vitória, só para pressionar acordos. Eles provavelmente esperam que você pague para eles desistirem do processo. Laura olhou para Helena, que dormia tranquila em seus braços. A bebê estava crescendo saudável e feliz na fazenda, cercada de amor e cuidado. Não ia deixar ninguém destruir essa paz. Caleb, quero cortar qualquer vínculo com eles para sempre, Laura disse com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Não quero que Helena cresça conhecendo avós que só se interessam por dinheiro. Tem certeza? É uma decisão definitiva. Absoluta. Eles tiveram a chance de ser família quando eu precisei. Escolheram me abandonar. Agora é tarde demais. Na semana seguinte, aconteceu algo que testou ainda mais a fortaleza de Laura. Helena acordou com febre alta numa madrugada, chorando de uma forma que a mãe nunca tinha ouvido. Laura acordou Caleb em pânico e eles correram para o hospital. Parece ser apenas uma virose, Dr. Menezes explicou depois de examinar Helena. Mas vamos deixá-la em observação por algumas horas para ter certeza. Laura não saiu do lado da filha nem um minuto. Caleb trouxe comida e tentou convencê-la a descansar, mas ela se recusava a deixar Helena sozinha. Foi nessas horas difíceis que Laura percebeu o quanto Caleb amava Helena como se fosse filha biológica dele. Ela vai ficar bem, Caleb sussurrou, segurando a mão de Laura enquanto observavam Helena dormir no berço do hospital. É uma menina forte, igual a mãe. Eu não sei o que faria se perdesse ela, Laura confessou, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Não vai perder, nem ela, nem eu. Somos uma família, Laura. Família verdadeira, que se escolhe e se protege. Helena se recuperou completamente em 2 dias, mas a experiência uniu ainda mais os 3. Caleb tinha passado as noites no hospital, cuidando de Helena quando Laura precisava descansar, demonstrando um amor paternal que emocionou até os médicos. Uma semana depois, numa tarde ensolarada, Caleb levou Laura para cavalgar até o campo de girassóis da fazenda. Helena ficou com Dona Teresa, já completamente recuperada e brincalhona como sempre.
Tenho uma coisa para te dar, Caleb disse quando pararam no meio do campo dourado. Desceu do cavalo e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Laura desceu de estrela com o coração disparado. Caleb se ajoelhou no meio dos girassóis, abrindo a caixa para revelar o anel mais lindo que ela já tinha visto. Laura, você e Helena são o melhor que já aconteceu na minha vida. Quero oficializar nossa família, quero que Helena tenha meu sobrenome, quero envelhecer ao seu lado vendo nossa filha crescer. A voz de Caleb estava embargada de emoção. Quer casar comigo oficialmente? Laura olhou para o homem que salvou sua vida, que a amou quando ela não tinha nada a oferecer, que escolheu ser pai de Helena sem pensar 2 vezes. A resposta veio do fundo do coração. Sim, Caleb. 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel no dedo dela, os girassóis ao redor pareceram brilhar ainda mais dourados. Ali, naquele campo que se tornara símbolo do amor deles, Laura soube que tinha encontrado sua verdadeira família. 6 meses depois do pedido de casamento, a fazenda Santa Helena fervilhava de preparativos para o grande dia. Laura escolheu casar ali mesmo, no lugar que se tornou seu verdadeiro lar, cercada apenas das pessoas que realmente importavam. Dona Teresa comandava os funcionários como uma general, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Dona Laura, a senhora está radiante, Dona Teresa disse, enquanto ajudava Laura a vestir o vestido de noiva simples, mas elegante, escolhido especialmente para combinar com o ambiente rústico da fazenda. Helena, agora com 10 meses e começando a dar os primeiros passinhos, brincava no chão com as pétalas de rosa que cairiam mais tarde. O altar foi montado no jardim principal, decorado com flores silvestres e girassóis, de frente para o lago onde Caleb e Laura tinham tido tantas conversas importantes. Cadeiras de madeira clara acomodavam os convidados, funcionários da fazenda, vizinhos que se tornaram amigos, o doutor Menezes e sua esposa, alguns parceiros de negócios de Caleb que viraram família escolhida. Laura olhou pela janela e viu Caleb no altar, elegante num terno azul marinho, conversando nervosamente com João, que seria seu padrinho. O caseiro tinha se tornado mais que funcionário. Era como um irmão mais velho para Caleb, e lágrimas de emoção já brilhavam em seus olhos. Mamã! Helena balbuciou, estendendo os bracinhos para Laura. A menina estava vestida com um vestidinho branco cheio de babados, uma tiara pequena de flores na cabeça, pronta para ser a florista mais fofa que aquela fazenda já viu. Minha princesa linda, Laura disse pegando a filha no colo. Hoje a mamãe casa com o papai Caleb e vamos ser uma família oficial. Helena bateu palminhas, como se entendesse a importância do momento. Nos últimos meses, tinha começado a chamar Caleb de papá, derretendo o coração do homem toda vez que ouvia a palavrinha. A música começou a tocar. Um violão suave tocado por um músico local que Caleb contratou especialmente para o casamento. Laura desceu as escadas da casa carregando Helena, e quando apareceu no jardim, viu Caleb limpar uma lágrima dos olhos. Ela caminhou devagar pelo corredor improvisado entre as cadeiras, Helena no colo distribuindo pétalas de rosa para todo lado, arrancando sorrisos emocionados dos convidados. Quando chegou ao altar, Caleb estendeu os braços para receber as 2 mulheres da vida dele. Vocês estão lindas, ele sussurrou, beijando a testa de Helena e depois de Laura. O celebrante, um pastor da cidade que conhecia Caleb desde criança, sorriu para o trio. Caros amigos, estamos aqui para celebrar não apenas a união de 2 pessoas que se amam, mas a formação oficial de uma família que já existe no coração há muito tempo. Durante a cerimônia, Helena ficou no colo de Dona Teresa na primeira fileira, mas toda vez que o pastor falava mais alto, ela gritava, "Papá!" e estendia os bracinhos para Caleb, fazendo todos rirem emocionados. Caleb, você aceita Laura como esposa para amá-la e cuidar dela em todos os momentos da vida? E aceita Helena como sua filha, prometendo ser o pai que ela merece? Aceito, Caleb respondeu, a voz firme, mas emocionada. Laura me devolveu a vontade de viver, e Helena me ensinou que o amor não depende de sangue, mas de escolha. Prometo amar e proteger vocês 2 para sempre. Laura, você aceita Caleb como esposo
para construir com ele a família que sempre sonhou, e aceita que ele seja o pai de Helena, dando a ela o amor paternal que sempre desejou? Laura olhou para Caleb, o homem que encontrou ela na pior fase da vida e transformou tudo em algo lindo. Aceito. Caleb me salvou quando eu mais precisei, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Me ensinou que família se escolhe, que amor verdadeiro não julga. Prometo amar você e construir com você o lar que Helena merece. Quando trocaram as alianças, Helena gritou da plateia: "Mamã, papá!", fazendo todo mundo explodir em lágrimas de emoção. Era como se a menina estivesse celebrando também. Eu os declaro marido e mulher, e vocês três, uma família oficialmente unida pelo amor, o pastor anunciou. Pode beijar a noiva. O beijo foi doce, cheio de promessas e gratidão. Quando se separaram, Helena veio correndo com os passinhos incertos, e eles a pegaram juntos, selando o momento em família. A festa foi simples, mas emocionante. Dona Teresa tinha preparado um banquete com pratos típicos da região, e os convidados dançaram no jardim até o sol se pôr. Helena foi a estrela da festa, dançando no colo de todo mundo e arrancando sorrisos por onde passava. Durante a lua de mel, que fizeram numa pousada romântica nas montanhas, Helena ficou com Dona Teresa na fazenda. Foram 3 dias perfeitos, onde Laura e Caleb puderam se redescobrir como casal, fazer planos para o futuro e simplesmente curtir a felicidade de estarem juntos. Quero ter mais filhos com você, Caleb confessou numa manhã ensolarada, enquanto tomavam café na varanda da pousada com vista para as montanhas. Quantos você quer? Laura perguntou, brincalhona. Quantos você me der? Ele respondeu, fazendo Laura rir. Quero encher a fazenda de crianças correndo pelos campos. 3 meses depois do casamento, Laura descobriu que estava grávida de gêmeos. A notícia chegou numa consulta de rotina que Caleb fez questão de acompanhar. Quando o Dr. Menezes mostrou 2 manchinhas no ultrassom, os dois ficaram em choque por alguns segundos antes de explodirem em alegria. Helena vai ter 2 irmãozinhos, Laura disse emocionada, olhando para a barriga ainda pequena. Nossa família está crescendo, Caleb sussurrou, beijando a barriga da esposa com ternura. Helena, agora com 1 ano e meio, entendia que tinha bebês na barriga da mamãe e vivia conversando com a barriga, contando historinhas e cantando músicas que aprendia com Dona Teresa. Pedro e Sofia nasceram numa manhã de primavera. 9 meses depois da descoberta, 2 bebês saudáveis que trouxeram ainda mais alegria para a fazenda. Foi durante a gravidez dos gêmeos que Laura teve uma ideia que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras famílias. Estava na varanda observando Helena brincar quando se lembrou de como tinha se sentido perdida e desamparada quando estava grávida. Caleb, quero fazer alguma coisa para ajudar outras mulheres que passaram pelo que passei, Laura disse durante o jantar. Tenho pensado em usar parte da herança da vovó para criar algo especial. O que você tem em mente? Caleb perguntou, sempre interessado nos projetos da esposa. Uma escola rural gratuita aqui na fazenda, para crianças da região que não têm acesso à educação de qualidade. E também um programa de apoio para mães solteiras. Laura falou com entusiasmo crescente. Podemos oferecer moradia temporária, ajuda psicológica, cursos profissionalizantes. Caleb pegou a mão de Laura, os olhos brilhando com orgulho. É uma ideia maravilhosa. Vamos fazer isso juntos. Os próximos meses foram intensos entre a construção da escola, os preparativos para os gêmeos e cuidar de Helena, que crescia esperta e carinhosa. A menina ajudava a escolher cores para os quartos dos irmãozinhos e sempre perguntava quando eles iam chegar. Pedro e Sofia nasceram numa manhã de primavera, 2 bebês saudáveis que trouxeram ainda mais alegria para a fazenda. Helena ficou fascinada com os irmãozinhos querendo ajudar em tudo, desde trocar fraldas até dar mamadeira. Agora somos 5, Caleb disse, segurando Pedro enquanto Laura amamentava Sofia e Helena brincava ao lado da cama. Nossa família está completa. A escola rural foi inaugurada 6 meses depois do nascimento dos gêmeos. No dia da abertura, Laura cortou a fita usando um vestido amarelo que destacava sua felicidade radiante. 15 crianças da região foram as primeiras alunas, todas de famílias carentes que nunca imaginaram que seus filhos teriam acesso à educação de qualidade.
Esta escola representa a esperança de um futuro melhor, Laura disse no discurso de inauguração, com Helena no colo e os gêmeos dormindo no carrinho duplo. Cada criança que passar por aqui vai ter a chance que eu quase não tive, a chance de sonhar e realizar. Um ano depois da inauguração da escola, Laura e Caleb abriram uma clínica médica gratuita na fazenda, atendendo toda a comunidade rural da região. Dr. Menezes aceitou ser o diretor médico, emocionado por poder retribuir a comunidade que tanto amava. Vocês estão transformando esta região, Dr. Menezes disse no dia da inauguração da clínica, dando às pessoas algo que muitas vezes é mais importante que dinheiro, dignidade e esperança. Helena, agora com 3 anos, Pedro e Sofia com 2, corriam pelos corredores da clínica como se fosse a casa deles, cumprimentando todos os pacientes e espalhando alegria por onde passavam. 5 anos após o casamento, Laura estava dirigindo de volta para casa depois de uma reunião na escola, quando viu uma cena que fez seu coração parar. Uma mulher jovem, visivelmente grávida, caminhava sozinha na estrada rural, claramente perdida e assustada. Laura parou o carro imediatamente e desceu. Você está bem? Precisa de ajuda? A mulher, de uns 20 anos, começou a chorar quando viu Laura. Estou perdida. Meus pais me expulsaram de casa quando descobriram que estou grávida. Não tenho para onde ir. Laura sentiu um arrepio de reconhecimento. Era como olhar para si mesma anos atrás. Sem hesitar, abriu a porta do carro. Entra aqui. Vou te levar para um lugar seguro. Naquela noite, Laura apresentou a jovem Mariana para Caleb e as crianças. Ela vai ficar conosco até o bebê nascer e conseguir se organizar, Laura anunciou. E Caleb concordou imediatamente. Helena, que já era uma menina esperta e empática, se aproximou de Mariana e colocou a mãozinha na barriga dela. O bebê vai ser feliz aqui, disse com a inocência das crianças que sempre acertam. Anos se passaram, e a Fazenda Santa Helena se tornou referência na região como lugar de acolhimento e transformação. Laura se realizou completamente como educadora, mãe e mulher, vendo suas crianças crescerem felizes e saudáveis e ajudando outras famílias a encontrarem sua própria felicidade. Uma tarde, enquanto observava Helena brincar com Pedro e Sofia no jardim da escola que construiu, Laura refletiu sobre a jornada incrível que sua vida tinha sido. De uma moça perdida na mata, grávida e abandonada, se tornara uma mulher realizada, mãe de 3 filhos maravilhosos, esposa de um homem que a amava incondicionalmente e responsável por transformar a vida de centenas de pessoas. Caleb se aproximou por trás e a abraçou, observando também as crianças brincarem. No que está pensando? Em como a vida é surpreendente, Laura respondeu se aconchegando no abraço do marido. Em como os piores momentos podem nos levar aos melhores destinos. Não me arrependo de um segundo da nossa história, Caleb sussurrou no ouvido dela. Nem mesmo dos momentos difíceis. Tudo valeu a pena para chegar até aqui. Laura sorriu, vendo Helena ensinar os irmãozinhos a plantar girassóis no jardim da escola. Sua filha mais velha havia herdado o coração generoso da mãe e a determinação do pai, prometendo continuar o legado de amor e transformação que eles começaram. Ali, na fazenda que um dia foi apenas um refúgio, Laura encontrou muito mais que um lar. Encontrou seu propósito, sua família verdadeira, e a certeza de que, por mais escura que a tempestade seja, sempre existe um arco-íris esperando do outro lado. A jornada de Laura nos ensina que os momentos mais sombrios da vida podem ser o início de algo extraordinário. Quando perdemos tudo, descobrimos nossa verdadeira força e encontramos as pessoas que realmente merecem fazer parte da nossa história. O amor verdadeiro não surge das circunstâncias perfeitas, mas da coragem de recomeçar e da generosidade de quem escolhe cuidar sem esperar nada em troca.